Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nossa aula de número 3, curso de História das Mulheres. Vou dar alguns avisos aqui no comecinho, aí já passo para a professora Andréia. Coloquei no grupo a apostilinha de hoje, já em PDF. Lá no grupo já tem as 3 apostilas. Quem não participa do grupo ainda, eu vou colocar o convite aqui. Ele não é obrigatório, mas é importante que todo o material vá ali. Coloquei no grupo agora há pouco a atividade 1. Atividade 1 são 3 perguntas relativas à aula 1 e 2, e ela corresponde a 3 horas aulas. Então, é importante fazer. Vocês façam, e na terça-feira a professora Andréia vai corrigir junto com vocês, tá? Tem que tirar nota 6 e tem 2 chances de fazer, tá? Se alguém quiser fazer, aí na terça eu libero para mais uma tentativa. A chamada, tá? Hoje eu estou num mestrado aqui da Federal, que começa, eu ajudo na coordenação, então vai ficar com a Patrícia e com a professora Andréia a live hoje, tá? Vou colocar a chamada 7h30, tá? Todo mundo tem que assinar. O pessoal que começar a assistir até hoje vai receber certificado de 15 horas do curso, tá? Mas se quiser convidar alguém para assistir, tá, as aulas de terça e quinta que vem, a gente faz um certificado das horas que vocês participarem. São assuntos interessantes, são bacanas, tá? E a professora Andréia vai passar os temas que vocês trabalharão nesses próximos 2 dias. Uma boa aula a todos, começando pontualmente, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Boa aula. Professora Andréia, está contigo. Obrigado, bom trabalho aí. Bem-vindos, boa noite. Hoje, de novo, né, pontualmente, demos início aqui ao nosso curso. Acho que hoje a gente consegue terminar um pouquinho antes, né, até para vocês não se cansarem, vai chegando o fim da semana, a gente acaba ficando, né, com o pavio mais curto. Hoje a gente vai falar de algumas mulheres que foram de suma importância na história do Brasil, né? E a gente vai começar por Carlota Joaquina. Dessas, algumas são, né, heroínas da pátria e estão inscritas no livro de Aço, né, no Panteão, lá em Brasília. Tem 2 que existe um cadastro para que elas sejam reconhecidas, né, que é a Leopoldina e a Princesa Isabel, mas eu quero, antes de começar a falar de cada uma delas, né, dizer onde é que eu fui buscar isso. Então, eu acho que hoje é o dia que a gente mais vai ficar aí paralelo com a história do Brasil, com as aulas de história, né? Só que eu quero dar uma outra versão para essas mulheres coitadinhas. Então, a gente tem aqui esse livro, chama Mulheres, Dicionário de Mulheres do Brasil. Esse aqui é bacana porque você tem, assim, uma pequena biografia de cada uma delas, mas são inúmeras, né? Vai por ordem alfabética. Esse aqui essa é uma biografia sobre a Carlota Joaquina, é daquela editora lá do Senado, que os livros são baratinhos, 8, 10, 12, 14 reais, né? E eles entregam rapidinho e sem custo. Então, essa aqui depois eu vou falar especificamente dessa obra. Também tirei dessa aqui, que é a Independência do Brasil, as mulheres que estavam lá, né? E aí vai falar eu vou falar de todas essas que estão aqui. E aí, algumas biografias, né? Carlota Joaquina, especificamente, uma biografia da Leopoldina, biografia da Domitila. E aí tem uma outra biografia muito importante da Carlota Joaquina, que eu li em PDF, posso até colocar para vocês aí depois no grupo, mas ela também é um desses livrinhos da editora do Senado, né? Agora eu já encomendei, mas ainda não chegou. Então, quando eu li, estava em PDF, mas assim, eu gosto do papel, né? A idade da gente revela que a gente gosta do papel. Bom, a gente vai começar a falar da Carlota Joaquina e eu falo dela num sentido de fazer até uma reparação histórica, né? Porque a gente tem uma noção do que é dela, existe uma cena dela, né, que ela joga o sapato e fala, não quero nem o pó do Brasil, quando ela já volta em 1821 para Portugal,
E assim a gente sempre soube de uma rainha mal educada, que não gostava do Brasil, que era má, né? Que tinha vários relacionamentos extraconjugais. Então a gente sempre viu nos filmes e no pouco que se contava dela, sempre eu acho que um lado negativo, né? E obviamente a gente parte de algumas biografias. Então, especificamente da Carlota Joaquina, eu pesquisei, né, em 3 livros e justamente assim, no primeiro livro era essa visão e que bate muito com aquele livro com aquele filme que a gente tem da Carlota Joaquina, né? Chama Carlota Joaquina, que foi feito aqui no Brasil e a diretora é a Carla Camurati. Quem representa a Carlota Joaquina é meu Deus, me fugiu o nome agora, mas ex-mulher do Chico Buarque. Então, assim, essa foi sempre a Carlota Joaquina que nos foi pintada, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: ela nasceu na Espanha, né, em 1775, era filha do rei Carlos IV, e quando ela tinha de 9 para 10 anos, foi feito numa tentativa de ampliar os poderes, tanto de Portugal quanto da Espanha, de fazer o casamento, então, ela espanhola com o Dom João português, né? Então, aquele casamento arranjado como era hábito acontecer dentro da monarquia, né? Para que houvesse um controle ali de limites e tudo mais. Então, pense em uma menina que com 9 anos combina-se que ela vai casar com Dom João VI, né? Que ela não tem a menor ideia de como porque a gente não tinha Tinder, né? Não tinha foto de WhatsApp. E aí, então, com 10 anos, ela é mandada para a Espanha. Né? Ou seja, ela vai ali com aquelas aiazinhas, né? Com aquelas damas acompanhantes, mas sem a família dela, que nunca mais ela vê, inclusive, né? E aí, então, ela já começa a morar em Portugal, já casada com Dom João, e aí, pelo menos, tem-se que, né? Em algumas biografias se fala que de fato o casamento se consumou, né? No sentido de relação sexual, somente quando ela completou 15 anos, que era quando ficava mocinha, digamos assim, né? Para falar, não, a partir de agora realmente pode ter filho, então justifica-se a relação sexual, porque, na verdade, as mulheres, né, quando se casavam ali com príncipes e com reis, era para procriar, né? Era para dar continuidade àquelas famílias. E aí, praticamente todas as biografias relatam o que acontece nessa primeira noite de núpcias, né? Que ela primeiro, quando ele avança sobre ela morde a orelha dele, né? E depois ela taca um castiçal na cabeça dele e faz um corte na testa. Então, assim, uma menina que saiu com 10 anos, acho que dificilmente a mãezinha dela chamou e falou assim: filha, você vai casar, né? No casamento acontece isso, né? Vai chegar um momento que você vai ter que fazer assim, assado, né? E a mãe dela sempre teve essa fama de ter amante, de ter uma vida sexual desregrada, digamos assim. E aí essa percha veio para ela também. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Numa menina que saiu com 10 anos para casar com um cara que ela nunca tinha visto, que era uma obrigação, era na verdade, uma função, né, desses príncipes fazer esse tipo de casamento por uma questão territorial, né? E aí, então, ela casa com Dom João. No total, ela vai ter 9 filhos, né? E vive ali um tempo ainda em Portugal. Na verdade, o Dom João não era para ele ser, né, o príncipe regente e nem depois o rei de Portugal. O primeiro filho era o Dom José, só que ele acaba contraindo uma doença e morre, e aí então na sucessão vem, né, cai no colo de Dom João, mas ele não tinha sido, acho que nem criado para ser, né, um rei e um príncipe regente. E aí a mãe, depois que tem a morte desse filho e a morte do... Deixa eu ver se está tudo ok aí. A morte do marido, ela fica louca, e tanto é que ela é chamada, né, fica conhecida como Rainha Maria I a Louca.
E aí, então, quando o Dom João ele começa a ter também umas depressões muito fortes, a Carlota Joaquina, ainda em Portugal, antes da família real vir para cá, ela tenta alegar essa incapacidade, essa sanidade mental dele, a insanidade mental, e tomar o poder. E aí ele descobre e ela acaba sendo, né, trancafiada, mantida ali um tempinho de castigo num palacete em Portugal. Então já existia essa, né, essa situação dela em relação a Dom João. Tipo assim, ó, você tá deprimido, você fica só chorando, porque diz que ele era mega carola, né? Ele não saía da igreja, ele gostava muito de música sacra. Então ela falava, tá, mas ó, sua mãe tá louca, alguém tem que tomar o poder aqui, alguém tem que, né, fazer o doce ser mexido. E aí, então, já tem essa primeira desconfiança em relação a ela. Em 1807, né, a gente tem a Napoleão ameaçando invadir Portugal, né, e tomar o trono. O que acontece? A Inglaterra ajuda Portugal a fugir para o Brasil. Então, são várias, né, embarcações, várias naus que saem assim, tipo na surdina, na calada da noite, manda as coisas, coloca as coisas nos barcos e vão embora, né? Então, vai sair todo mundo catando as coisas. E aí, em 1807, eles saem. Naquela época, era uma viagem que durava meses, né? E eles chegam, então, primeiro na Bahia. O Dom João ama, né? Gostou muito da Bahia, mas eles falam, não, tem que ir para o Rio de Janeiro, porque ali seria, né, a mais próspera, a mais a que poderia comportá-los. Então, eles ficam um pouquinho na Bahia, em Salvador, e depois vão para o Rio de Janeiro. Nas biografias, a gente percebe já que, por exemplo, a Carlota Joaquina, ela não vai na mesma embarcação que o marido. Vai o marido com a mãe numa, ela com os filhos na outra, né? Então, você já acha meio esquisitinho isso, né? E aí, o que a gente vê dela é sempre isso. Chegou aqui, não gostou do Brasil, falava super mal do Brasil, um calor dos infernos, né? E aí, pensem o seguinte, que chega não só a família real, então a gente não está falando dela com os filhos, o marido e a sogra. A gente está falando de toda uma comitiva, né? Eram centenas de pessoas que vieram para o Brasil, porque era todo aquele conjunto de funcionários, de empregados, né, da corte. E aí começa justamente aquela situação de ir desalocando pessoas, tirando as pessoas de suas casas. Eles só colocavam lá as iniciais, né, que era para o rei, e aí tira todo mundo e vai entrando, e aí dá uma melhorada no Rio de Janeiro, começa a partir daí a realmente dar uma melhorada para ser justamente o local onde a corte vai se estabelecer. E aí, então, o que a gente vê é isso. Né? O que se descreve dela é que ela não mora com o Dom João, ele fica morando depois em São Cristóvão e ela vai para um local, uma propriedade no Botafogo, né? Eles não moravam juntos, tinham ali algumas refeições, se encontravam, tal, e aí ela é descrita como aquela mulher que maltrata escravos. Então diz que ela saía na rua da carruagem, ela chicoteava, né, o escravo passando, porque antigamente eles chamavam de tigre, eles usavam uns tonéis em que eles levavam tudo aquilo que era dejeto das casas, que não tinha rede de esgoto, para despejar lá no rio, né, lá no mar. Então eles passavam com aquilo e aí ia derrubando, ficava podre, né? E aí diz que ela chicoteava. E aí pintam ela, né? Cheirava rapé naquela época que era comum, limpava o nariz e a boca com a mão, né? Com a saia. Então, assim, que questiona também a higiene dela. Todas falam que ela era muito feia. Então, assim, para a mulher sempre tem isso, né? Parece que a gente é obrigada a nascer bonita. Então, isso é pejorativo a ela, a questão da imagem dela. Então, é isso que a gente lê comumente. E aí, uma das biografias que eu li fala, inclusive, assim, de ela de novo tentando dar um golpe, né? Quando Napoleão acaba tomando o reino espanhol, que era o pai, e o sucessor seria o irmão. Eles são presos por Napoleão. E aí a gente tem aquelas colônias espanholas aqui no Brasil, né? Argentina, Uruguai, Chile. E aí, então, ela fala, bom,
Se o meu pai e o meu irmão estão presos, a próxima na linha sucessória sou eu. E ou eu tomo conta desses países, né, dessas colônias, que ainda eram colônias, ou os franceses chegarão aqui e vão tomar tudo para eles. E aí ela começa uma tratativa com os governadores, né, digamos assim, que são os responsáveis pelas províncias, para que ela, então, seja declarada, né, a rainha dessas colônias. Ou seja, olha, meu pai e meu irmão estão lá, Napoleão tomou, antes que os franceses chegam aqui, eu sou declarada a rainha e controlo esses locais. E foi uma articulação política que ela fez. Numa das biografias, isso é colocado como se ela tivesse feito tudo à revelia de Dom João. Então, uma mulher maquiavélica, né, traiçoeira, que queria tomar o poder, e no momento em que ela conseguisse controlar essas colônias espanholas, ela provavelmente também daria um golpe em Dom João e colocaria ele de escanteio. E aí a Inglaterra fala, pô, mas se a gente deixar essa mulher fazer isso, nós estamos ferrados. E aí, então, eles começam a interceptar as cartas dela e quando ela manda dinheiro e joias dela para a guerra, né, para que eles consigam realmente se estabelecer lá e se manter e impedir a invasão dos franceses, eles impedem, eles trocam essas joias por joias falsas, eles sabotam os planos dela. Então, numa das biografias, é colocado como se ela tivesse feito tudo isso à revelia de Dom João. E aí, então, um dos livros, que é justamente aquele que eu falei que eu li em PDF, ele foi escrito por José Presas. Esse José Presas, ele era o assessor dela. E ele escreve o livro contando, e ele tem a cópia das cartas, porque ela entregava, e aí ele que tinha que redigir as cartas, passar limpo, selar e encaminhar, né? Então ele tinha tudo aquilo de material, e ele escreve o livro, e no final ele fala o seguinte, olha, ela me deu calote, porque ela me mandou para Portugal, e ela falou que ela ia me dar uma pensão, tipo um salário, e ela depois roeu a corda e nunca me pagou. Então ele fecha o livro mostrando assim que ele tem uma mágoa dela, né? Que ela foi caloteira com ele. Mas mesmo ele tendo essa mágoa, ele descreve exatamente como foi essa articulação. E diferentemente do que algumas biografias trazem, não foi na surdina, não foi traindo Dom João. Ele estava sendo comunicado de tudo. Todos os passos, todas as cartas que ela mandava, tudo que ela fazia, ele dividia isso com ela. Só que chegou uma hora que os ingleses ficaram com medo que ela se tornasse muito poderosa. E aí, então, o que eles fizeram? Eles dissuadiram a Dom João a boicotá-la. E aí, sim, a partir de um determinado momento, né, boicota ela, e ela é inclusive presa, ela fica presa num convento no Rio de Janeiro, como boicote a isso, né? Então, assim, eu particularmente confio, dei mais credibilidade nessa biografia do José Presas, porque ele vai mostrando tudo com as cartas, e cartas que ela mandava para o próprio Dom João, da casa dela para a casa dele, era como se fossem bilhetes. Então, para mim, é uma prova contundente de que ela não foi traiçoeira, né? Então, a Carlota Joaquina, eu acho que é uma mulher que merece ser falada nas aulas de história, né? Merece, de repente, ser também, né, como a gente viu aí na aula passada, ser tema de enredo de escola de samba, mas para uma reparação histórica, né? Ela sempre foi muito mal falada. E aí o que acontece? Não dá certo, então, ela não consegue articular efetivamente, porque ela é sabotada por Dom João, que acaba sendo influenciado, né, por José Bonifácio e pelos ingleses. E aí, então, ela não vai, fica presa, aí ela consegue fugir do convento, né? Ela bola lá um plano e foge do convento, ela era tinhosa. E aí, então, ela continua aqui, odeia aqui, ela sempre quis voltar para Portugal, e aí, então, eles acabam voltando, porque é uma ameaça de se acabar com a monarquia se eles não voltassem. Então, Portugal falou assim, ó, acabou,
Napoleão já foi preso, tá? Napoleão já não vai mais invadir, agora voltem, a casa de vocês é aqui, é Portugal. E aí ela acaba tendo que voltar, então, né, com o Dom João, faceira da vida. O Dom João queria ficar, ele era apaixonado pelo Brasil, né? Então, assim, ele sempre foi retratado como aquele cara bonachão, né? Adorava frango, praticamente ele só comia frango, eles não eram assim, eles não tinham luxos, né? No sentido de comidas requintadas, não, acho que eles eram bem rústicos até, ela tinha cultura, porque ela estudou até os 10 anos, mas ele não, né, ele só gostava de música, assim como Dom Pedro I, e ele adorava frango, então, pelo que retratam dele, tipo, ele tomava café da manhã, ele comia um frango, aí ele guardava no bolso coxa de frango, e dali a pouco dava uma fominha, ele crau, outra, né, você imagina que delícia ali, que roupa bonita, né, guardar frango no bolso. E aí, então, a gente sempre... Ele sempre gostou muito do Brasil, ele não queria voltar e ela queria voltar. E aí tem aquela cena que ela, né, bate sapato ali e fala, não quero nem o pó do Brasil. Volta para Portugal, e aí depois, nesse íntere, aqui no Brasil ainda, antes deles voltarem, né, eu pulei essa parte, a mãe dele morre, né, a mãe dele também morava em outro local, porque ela gritava, ela tinha visões, né? Ela achava que ela ia queimar no inferno, então ela era bem, provavelmente esquizofrênica, né? Ela morre, aí Dom João e Carlota Joaquina se tornam reis, né? Rei e rainha. Aí depois disso eles voltam para Portugal como rei e rainha. Lá eles acabam tendo que permitir que haja uma Constituição, né? E respeitar a Constituição. E aí, depois que Dom João morre, ela acaba, né, tentando fazer com que o Miguel, que é um dos filhos, que todo mundo fala que era um filho preferido dela, assuma lá em Portugal, porque Dom Pedro ficou aqui. E aí também tem isso, né? Falavam que ela gostava mais do Miguel, do príncipe Miguel, do que de Dom Pedro, porque esse Miguel seria filho de outra pessoa, de outro homem, né? Então, por isso era o preferido dela. E tudo que eu li também fala mal do Miguel. Miguel era um cara mau caráter, né? Digamos assim, e era o preferido dela. Então, até nesse aspecto dela gostar do pior filho, digamos assim, tá expresso. Então, assim, acho que a Carlota Joaquina, ela precisaria, né, ser recontada e a gente procurar o lado melhor dela. Basicamente, todas essas biografias trazem muitas cartas dessas pessoas, né? Através das cartas que a gente mais ou menos entende o que acontecia naquele período, né? Mas o que a gente lê, a maior parte, dando enfoque nessa falta de educação, que ela era muito grosseira, né, no trato, que ela não vivia com ele, que ela traía muito ele. Então, desses 9 filhos, talvez nem todos fossem de Dom João. E aí, assim, como se ela fosse uma mulher que não fizesse nada. Não, ela tinha uma análise, ela tinha uma visão política que ele mesmo não tinha. Ele era muito bem assessorado, às vezes, mas ela era o crânio ali da relação. E aí, aquela coisa, né, as filhas, por exemplo, ela teve uma filha que casou com um primo dela, ela não queria, a menina casou, o cara morreu, aí casou com o irmão dela, que era uma coisa assim que pra gente é muito estranho, né? Imagina você casar com seu tio, né, com o irmão da sua mãe. Então, e sempre nisso. Então a gente tem a ilusão, quando a gente é criancinha, né, de rainha da Disney, e na verdade essas pessoas, elas tinham uma vida muito infeliz, porque eram tudo casamentos arranjados, né, dentro da mesma família, uma coisa tosca, às vezes uma diferença enorme de idade. Você ia para um país para fazer esse tipo de acordo, né, que interessava aos reis, e aí você nunca mais via seus irmãos, sua mãe, seu pai, né? Então, para a gente é algo muito sórdido, né? Mas essa era a vida de Carlota Joaquina. Então, eu recomendo a vocês lerem esse livro do Presas, né? Que está lá na livraria do Senado, porque ele para mim, é o mais real, né? É o que
deixou de lado o estereótipo, ele foi extremamente ético. Então, quando ele vai falar alguma coisa dela em relação a tal homem, ele insinua, mas ele não fala nada, mas sem leviandade, me pareceu sem leviandade, né? Então, tem até uma situação que é retratada em algumas biografias de um amante que ela tinha, a mulher, que era um assessor dela também, uma pessoa que prestava serviço para ela, a mulher do cara descobriu e falou que ia dar na cara dela. Aí ela vai até a casa da mulher e fala, você ia dar na minha cara? Agora dá. A mulher senta um tapa nela, ela pega e dá um tiro e mata a mulher. Então, existe essa história na biografia dela de que teria acontecido isso, né? Outros falam que não, que ela teria mandado matar, quem atirou foi um escravo que era também muito apegado a ela. Então, essa é a história da Carlota Joaquina. Acho que ninguém deve ficar com a primeira versão, né? A gente tem que ir um pouquinho mais a fundo e tirar a importância que ela teve na história do Brasil. Na sequência, né, eu trago Leopoldina, Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo-Lorena. A Leopoldina, uma história muito parecida, né? Mas talvez ainda mais culta do que ela. A Leopoldina, ela nasceu em Viena, né? Quem vem a casar com Dom Pedro I, que é filho de Carlota Joaquina. Ela era filha da imperatriz Maria Teresa e do rei da Hungria e da Baviera, da Áustria, né? Francisco I da Áustria. Então, aquilo ali é tudo uma coisa só. Muito culta, só que a mãe dela morre cedo, né? Aí o pai dela se casa de novo, aí uma outra mulher morre também, e aí ele casa com uma mais novinha ainda, e aí essa acaba sendo assim muito amiga de Leopoldina, né? E uma pessoa assim que veio trazer alegria. Então eles eram muito cultos, eles faziam peças teatrais, ela lia muito, ela entendia de vários assuntos, então um nível cultural bem acima dos nossos portugueses, né? E aí, então, igualmente, né? Ela tem uma irmã que se casa com Napoleão. Então, vejam que Leopoldina era cunhada de Napoleão, logo Dom Pedro I era concunhado de Napoleão. Mas era aquilo, nunca se viram, né? Porque ela vem para o Brasil e a irmã dela vai, casa com Napoleão, depois Napoleão é preso. Nisso, Napoleão, na verdade, antes tinha invadido ali essa região da Baviera, da Áustria, e aí, como acordo, o pai, o Francisco I, pai de Leopoldina, fala, olha, eu te dou minha filha, casa com ele, e aí a gente fica solto, né? Então, foi também arranjado. Maria Luísa fica com Napoleão, vão morar, depois ele é exilado, e aí ela volta, tem amante, um amante assim que perdura a vida inteira, porque ela não podia casar, só depois que Napoleão morresse, daí morre, ela casa. E a Maria Luísa era a irmã preferida dela, né? Era a paixão dela, tanto é que tem inúmeras cartas trocadas entre as duas quando Leopoldina chega aqui no Brasil. Então, ela teve uma excelente educação, né? E aí ela se casa com Dom Pedro em 1817. Novinha, né? E aí vejam vocês o seguinte, que ela casa por procuração, né? Porque ela tá lá e ele tá aqui. Então, casa tudo casamento arranjado. Dizem que ela teve a opção de escolher, ela tinha duas possibilidades de casamento, e aí ela escolheu Dom Pedro, né? Falam que ela teria visto uma pintura dele, né? Então não tinha o Tinder, mas pelo menos mandaram um quadrinho dele, né? Aí você pensa, se uma foto que é foto engana, né? Imagina um quadro pintado. Mas ela escolheu Dom Pedro, e aí ela fica ainda lá esperando virem uma embarcação para buscá-la. E aí, assim, ela ganha um monte de presente, né? E aí ela vai embora, então, com com essas embarcações, levando ali o staff dela, digamos assim, né? As daminhas de companhia, e ela vai, então, para o Brasil. Tá? Então, ela chega, ela embarca em agosto de 1817, leva alguns meses, chega aqui no Brasil. Chega aqui, já em seguida é realizado tipo uma missa em comemoração, como se fosse um casamento religioso, né, na Igreja da Glória.
no Rio de Janeiro. E aí, o que a gente tem, o que a gente percebe? Que, de novo, é uma mocinha, né, recém-entrada na adolescência, que atravessa o oceano sem o pai, sem a mãe, sem as irmãs, né, sem a madrasta, a mãe já era morta, e para ir para um lugar completamente diferente, uma cultura diferente. Imagina o que não era o Rio de Janeiro perto de Viena, né? Então, assim, é você ir para o meio do mato, praticamente, né? Um calor dos infernos, ela toda branquinha, né? Ficava com aquela bochecha cor-de-rosa. Então, chega aqui, mas ela chega, né? Ela é otimista. E aí a gente percebe nas cartas que ela troca com a Maria Luísa para o resto da vida, embora ela tenha vivido muito pouco, né? Morreu muito cedo. Ela troca essas cartas e aí a gente percebe uma alternância de humor dela. Então, tem momentos em que ela tá assim super apaixonadinha pelo Dom Pedro, né? E aí tem horas que ela fala do descontentamento dela, que ele já tá sabendo que ele tá pulando a cerca com a Domitila, né? Que é a famosa Marquesa de Santos. E aí vê assim o desrespeito dele para com ela, que é absurdo, né? E aí você vai vendo isso nas cartas, mas ela sempre naquela resignação de que ela está ali imbuída de uma missão da pátria dela, né? Eu vim aqui cumprir um papel que é o da monarquia, de você fazer esse tipo de arranjo para que você tenha poder. Então, assim, ela é muito resignada. E aí ela existe aqueles momentos ali de paixãozinha com o Dom Pedro, tanto é que eles tiveram também vários filhos, mas ela, em alguns momentos, passeia com ele, cavalga, faz caçadas, e outras vezes você vê que ela está completamente sozinha, né? Pensem também que, num primeiro momento, a gente tinha a questão da língua, porque a gente está falando tudo de cruzamento de países, então, a pessoa que chega aqui, né? E é uma língua completamente diferente, então não quer dizer que ela conseguisse se comunicar perfeitamente, isso aí vai, né, com o tempo, embora ela falasse várias línguas, chegou aqui era português, né? E aí, então, ela fazia muitas caminhadas, caçadas, cavalgadas, mas você percebe, assim, que ela fazia num sentido de desopilar, né, para pegar na natureza uma energia, né? Foi o Dom João que criou o Jardim Botânico. O Dom João, ele gostava muito de planta, né? Ele que trouxe, por exemplo, chás da China para plantar lá. E ela também, como ela tinha muita cultura de biologia, de mineralogia, ela era muito antenada nisso, ela influenciou bastante. Então, ela convenceu o Dom João, por exemplo, a desapropriar algumas fazendas de café para preservar a mata, né? Ela influenciou a vinda de pesquisadores naturalistas para cá, para que houvesse uma catalogação de mineralogia, da fauna, da flora. Ela criou uma sala dentro do Palácio de São Cristóvão para um museu. Então, ela tinha uma cultura, assim, completamente, né, acima de Dom Pedro, né? E aí ela começa a se sentir extremamente aviltada com essa relação extraconjugal do Dom Pedro, porque ele sempre teve os casinhos dele, mas ele ficou de 4 pela Domitila, né? Que é a chamada, depois recebe a condecoração, né? O título de nobre de Marquesa de Santos. Então, ele conhece a Domitila numa viagem, que ele vai para São Paulo, porque de Santos ela não tem nada, tá? É só o título, ela nunca morou em Santos. Ele conhece ela em São Paulo, o irmão dela era soldado, ele vai para São Paulo, conhece a Domitila, paixão total, né? Depois a gente vai falar da Domitila. E aí ele começa, e aí ele vai traz ela para o Rio de Janeiro, faz uma puta de uma casa para ela bem de frente para o Palácio de São Cristóvão, tá? Tipo, um de frente para o outro. Começa a ficar muito tempo lá, passar noites lá, e aí aquilo que é absurdo. Ele, para trazer ela para perto, ele dá títulos para ela e ela chega a trabalhar de dama, tipo, não é dama de companhia, cada um tinha um nome lá, mas ela passa a ser a primeira dama da Domitila, né? E aí, quando eles viajam, tem que levar a Domitila junto, né? Desculpa, a Domitila passa a ser dama da Leopoldina. E aí, isso, cada vez que vai acontecendo, ela, né, vai engolindo um sapo, a Leopoldina, sabendo que a mulher é amante dele. E aí,
Quando ele tem filhos com a Leopoldina e com a Domitila. Para e passo, assim, nasce um, pá, nasce outro. E o filho da mãe coloca o mesmo nome nas crianças. Então, ele, tipo, tinha Pedro, filho com a Domitila, Pedro, filho com a Leopoldina, né? E aí ele vai fazendo isso, uma viagem que eles vão para a Bahia, ela tem que engolir, né? Obriga ela a permanecer ali. Então, a gente sempre vê uma mulher assim muito resiliente, sabe? Você via que ela era de outra estirpe, ela aguentou aquilo ali, né? Ela saía para fazer as cavalgadas dela para espairecer, porque eu acho que a vontade que ela tinha era de trucidar os dois. Mas o que esse lado, digamos assim, corna da Domitila, da Leopoldina, todo mundo sabe. Mas a história parece que abafou a grande atuação política que ela teve. Porque, na verdade, em 1822, Dom Pedro e Dom João e Carlota tinham ido para Portugal, ficou o Dom Pedro. E aí começou uma pressão para Dom Pedro e Leopoldina irem também embora para Portugal. Tipo, deixa aí a colônia e venham todos para cá. E ela falou, não, eu só vou se for com Dom Pedro. Ela estava grávida. Dom Pedro falou, se eu for, eu vou sozinho. Você não vai poder viajar porque você está com 7 meses de gestação. E aí o Dom Pedro viaja a São Paulo, ela assume a regência do Brasil, então ela vira princesa regente, né? E ela preside a sessão do Conselho de Estado que deliberou a separação do Brasil a Portugal. Então foi decidida ali. E aí ela escreve uma carta para Dom Pedro, José Bonifácio também escreve, e aí ele faz aquela cena lá às margens do Ipiranga que dizem que ele estava com dor de barriga, né? E que ele declara independência. Mas quem articula isso é Leopoldina, né? Então, assim, ela, depois disso, então, é coroada, ele vira imperador, né? Ele era Dom Pedro I, príncipe regente. Aí vira imperador, ela vira imperatriz, né? Mas ela foi fundamental. E aí ela escreve a seguinte carta para ele. Ela diz assim, Dom Pedro, não obstante vós tenhais proibido meu coração e minha mente, amantes da verdade, de falar abertamente, não posso deixar de tentar minha sorte desta vez. De acordo com as notícias seguras da desleal pátria-mãe europeia, ou seja, de Portugal, só é possível concluir que Sua Majestade, o Rei, está sendo mantido pelas cortes em prisão gentilmente disfarçada. Nossa partida para a Europa se torna impossível, visto que o nobre espírito do povo brasileiro vem se manifestando por todas as maneiras. Seria uma grande ingratidão e o mais vulgar erro político se não mantivéssemos o empenho de permanecer e fomentar a liberdade razoável e a consciência da força e da grandeza desse belo e florescente império. Então, ela escreve falando, temos que ficar, tá? E aí, continua, né? As cortes portuguesas, ela diz assim, ó, Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no passo há revolucionários, até portugueses revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediatamente, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado vos aconselha a ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraça se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido o nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca, com vosso apoio ou sem vosso apoio. Ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Então, veja que ela foi aqui, cutucou ele, falou assim, ó, vira homem e declara a independência do Brasil, né? Então, dizem que nessa reunião do conselho, que ela era a princesa regente, que ela que presidiu, um dos conselheiros teria dito a José Bonifácio, meu amigo, ela devia ser ele, ou seja, ela é muito melhor do que Dom Pedro, né? Ela tem um discernimento e uma cultura que o cara não tinha. Então, eu acho que é essa Leopoldina que a gente tem que deixar transparecer. Aquela mulher que, quando precisou, ela não se acovardou, né?
ela, infelizmente, teve uma morte muito trágica, porque ela morreu muito cedo, né? E, na verdade, assim, engolindo um grande sapo. Então, até a respeito da morte dela, se questiona. Há um tempo atrás, ela foi exumada para tentarem descobrir se ela tinha sido agredida pelo Dom Pedro ou não, né? Que já era imperador, porque ela estava grávida. E aí ele teria feito uma solenidade, obrigou que ela permanecesse na solenidade. Ela falou que não ia permanecer porque a Domitila estava lá. Aí ele discute, vai embora. Tem quem diga que ele bate nela, né? Isso não ficou comprovado. Vai embora e ela então fica ali. Ela começa a ter ela tem o aborto da gestação e ela começa a ter febre, infecções. A Domitila diz que chega para visitá-la. Ela escurraça a Domitila, na verdade, né, mandam ela sair, e aí, então, ela acaba morrendo aos 29 anos, né, depois desse aborto. E aí, o Brasil inteiro, né, o Rio de Janeiro, ficou numa comoção total, e muitas pessoas atribuíram isso a esse relacionamento extraconjugal. Então, a Domitila ficou odiada, né, no Rio de Janeiro nessa época, porque ela teria sido a motivação dessa morte precoce. Então, foi uma grande... as cartas dela mostram uma grande mulher culta, mas que sofreu muito, né? Tem uma carta que ela escreve para ele, que ela diz assim, ó, Senhor, né? Pensa em chamar seu marido de Senhor. Senhor, faz 1 mês que vós não dormis mais em casa. Deixarei que o Senhor reconheça uma das duas, ou me dareis licença de me retirar para junto de meu pai na Alemanha. Então, aquilo, quer ficar com ela? Fica, mas eu não vou ficar sendo humilhada aqui, eu vou embora, porque já tinha mais de mês que ele dormia ali na casa da frente, na casa da Domitila, né? Então, essa é a nossa Leopoldina. Ela ainda não está no nosso livro de aço como heroína, mas já existe o processo para que ela seja considerada, né? Eu acho que merecidamente, só por esse fato em que ela está ali presidindo justamente a sessão do Conselho que definiu, né, que entendeu que o melhor era o Brasil declarar a independência de Portugal. Eu acho que ela tomou essa dianteira e ela foi brilhante, né? Então, palmas para Leopoldina. Bom, a próxima mulher é Domitila. E ela tem uma vida muito interessante, muito mais longa, né? Que a Leopoldina morre antes dos 30 anos. E Domitila vai morrer já senhora, já velhinha. Ela, na verdade, era de São Paulo. Com 16 anos, ela se casou com um cara, e aí há relatos de que ela teria sofrido violência doméstica. Ela tem com este cara 3 filhos, Francisca, Felinto e João, e aí ela abandona o marido e vai com os filhos para a casa dos pais. Naquela época, tinha que haver uma autorização desse divórcio, era algo bem, bem difícil, né? Mas ela mexe os pauzinhos, e até em razão do relacionamento dela com Dom João, com Dom Pedro, como ela se relaciona com Dom Pedro I em 1822, logo que Dom João e Carlota vão para Portugal, ela consegue logo em seguida o divórcio. Ela, com o Dom Pedro, teve 5 filhos, só que um nasceu natimorto. Aí ela teve a Isabel Maria, que foi legitimada por Dom Pedro, né? E depois ganhou um título de Duquesa de Goiás. O Pedro Alcântara brasileiro, então veja, nasce o Pedro II, né? Que vem a ser Pedro II depois, e aí ele coloca o mesmo nome no menino, Pedro de Alcântara com a Leopoldina, Pedro de Alcântara com a Domitila, né? Acho que é para não confundir os filhos. E aí ele só coloca o sobrenome. Para todos os filhos que ele teve com a Domitila, ele colocava brasileiro, brasileira. Aí tem a Maria Isabel, brasileira de Bragança, que depois vira Duquesa de Ceará, né? E que morre também cedo. Então, assim, ele foi legitimando os filhos dela. Só o último filho, quando nasceu, era uma menina. Quando nasceu, ele já não estava mais com a Domitila, né?
Mas assim, percebe-se que foi um amor fulminante. O Dom Pedro ficou de 4 pela Domitila, né? Constrói essa mansão para ela lá na frente e ela é extremamente empoderada e ela realmente tem uma grande influência sobre ele. Quando a Leopoldina morre, o Rio de Janeiro fica possesso contra a Domitila. E aí o Dom Pedro precisa se casar de novo. E obviamente que ele vai se casar com alguém de filha, alguma princesa da Europa. E aí começa o zum. Mas peraí, ele tem uma amante que é, né, a que manda aí. Tem um relacionamento que já chegou aqui na Europa, a fama de Domitila. E aí, então, eles falam, olha, se você continuar com essa mulher, nenhuma princesa vai casar com você, né? Porque todo mundo já sabe da história do que aconteceu com a Leopoldina. E aí, então, ele tem que romper o relacionamento com ela, tá? Ela não quer romper. E aí, depois, ele pega, casa de novo, e ele traz, né? Ele acaba depois mandando a Domitila para São Paulo, dá uma grana preta para ela e ela vai morar em São Paulo e aí ela passa até a segunda fase da vida dela, né? Mas nessa fase em que ela era toda poderosa, amante de Dom Pedro I, o que a gente lê nas biografias dela é que esse poder dela era tanto que quando as pessoas tinham alguma pendência, elas dependiam de algum deferimento, alguma coisa assim, eles iam falar com ela e ela cobrava propina para fazer a cabeça de Dom Pedro, para deferir aquilo e para dar um título para alguém, para liberar uma carga no porto. Então, ela acabou fazendo uma grana preta, além da mesadinha que ela ganhava, porque, na verdade, essas condecorações, digamos assim, esses títulos de nobreza, eles vinham junto com uma mesada. Né? Não era só assim, você vira duquesa, né? E vai ter direito a usar uma coroinha tal. Não, você passava a receber uma quantidade mensal, né? Da corte, da realeza, da monarquia. Então, ela já tinha isso como marquesa e ela ainda conseguia receber propina daquilo que ela intercedia, né, junto a Dom Pedro pelos interesses de quem a procurava. Então, tinha lá uma porcentagem. Né? Quando acaba o relacionamento dele, que ele fala, olha, não dá mais, você tem que ir embora daqui, senão vai me ferrar, né? Ela vai para São Paulo, e aí em São Paulo, ela é que o padrão de beleza para a gente é muito diferente, né? Das fotos que a gente... Fotos não, né? Dos retratos que a gente tem. Mas ela devia ser uma mulher muito bonita, né? E aí, logo em seguida, ela se casa com um homem chamado Rafael Tobias de Aguiar, que era rico e que era um político influente de São Paulo. E aí ela tem mais 5 filhos. Então, vejam, né, quantas gestações essa mulher não teve. Porque ela teve os 3 com o primeiro marido dela, teve os 5 com o Dom Pedro, aí mais 5 com esse, só que assim, a taxa de mortalidade naquela época era absurda, né? Então, muitos nem chegavam à primeira infância. Então, ela tem 5 filhos com o Rafael Tobias, lá em São Paulo, ela mora numa casa muito bacana. Hoje ele é um museu, dá para fazer visitação, né? Ali naquele centrinho perto da Sé de São Paulo, no centro antigo. E aí ela acaba fazendo assim, como ela tinha muita grana e casou com um homem também com muita grana, quando o Rafael Tobias morre, ela fica lá como viúva, né? Ela faz muita atividade beneficente. E dos filhos dela, 3 acabam estudando no Largo de São Francisco, que é recém-criado, né? A história do Largo de São Francisco, a gente tem os primeiros, Líbero Badaró, dava aula lá, que depois virou nome de rua, José Bonifácio, os irmãos dele. Então, até a briga, o título Marquesa de Santos é porque os irmãos Andrada, né, os irmãos de José Bonifácio, eram de Santos e eles eram contra, eles se aliaram à Leopoldina contra a Domitila. Então, para espizinhar eles, deu um título chamado Marquesa de Santos, né? Por isso. E ela lá em São Paulo, então, ela faz muitas obras beneficentes, então ela tem aquilo, pessoas que adoram,
pessoas que a odeiam, fazer aqueles saraus, então uma atividade cultural também, e aí ela acaba sendo meio que madrinha dos acadêmicos do Largo de São Francisco, porque era próximo da casa dela, né? E ali ela fazia várias reuniões, várias festas em que participavam esses estudantes e esses professores do Largo de São Francisco, né? Do curso de Direito do Largo de São Francisco. Então, ela é uma pessoa também assim, né? Uma mulher que a gente, obviamente, se pender para Leopoldina, fica com raiva dela desse período, mas, sem sombra de dúvidas, uma mulher super inteligente, super articulada, que ficou milionária, né? E que depois ela teve uma vida também, né? Por si só, passou a régua em Dom Pedro, se refez e ela teve a vida dela, né? Em São Paulo, independentemente da história anterior dela com Dom Pedro. Então, também é uma mulher que merece ser falada, né? Bom, depois a gente chega em Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela era uma moça que nasceu na Bahia, né, em 1792. Aí ela ficou órfã com 9 anos. O pai se casou de novo e ela tinha uma boa relação com essa primeira mulher do pai, chamada Eugênia. Aí essa mulher morre também e o pai o pai com a Maria Quitéria e os irmãos vão morar numa fazenda, chama Fazenda Serra da Agulha, e aí o pai se casa novamente com uma mulher chamada Maria Rosa de Brito, com quem a Maria Quitéria não afinou, não deu liga, né? Mas a Maria Quitéria era uma moça da roça, né? Digamos assim, não era analfabeta, né? E aí, então, quando começa o movimento de independência do Brasil, porque a gente fica com aquela impressão que ele vai lá, fala, né, independência ou morte em cima do cavalo e tá resolvido. Não, a gente teve uma tensão. Portugal queria manter, né, o Brasil como colônia. Então, na verdade, os brasileiros tiveram que lutar contra Portugal para garantir realmente essa independência declarada. E aí, então, quando começa esse movimento, né, a gente tem os militares indo de casa em casa para chamar as pessoas para arregimentar, né, esses homens para o movimento pró-independência. Então, olha, se o senhor não puder pela idade, né, e os filhos são menores, me empresta aí os seus escravos para incorporarem o exército, né, e para lutarem pela independência. E aí, então, ela ouve isso, né? Como eu disse, ela era analfabeta, até porque, lembrem, na aula passada, né, só em 1827 que Dom Pedro fala da educação para mulheres, e ainda como exceção, né? Tinha que ter prendas domésticas, não era a mesma educação dos homens. Então, ela ali, analfabeta, ouve o cara regimentando, o pai fala que não vai, o irmão dela é menor, não pode ir, e aí, então, ela fica com aquilo. Aí ela fala, bom, odeio a minha madrasta, né? Eu vou lutar. Aí ela vai na casa da irmã, que mora próximo, que já é casada, põe as roupas do cunhado, e aí ela se apresenta às tropas como soldado Medeiros. O pai descobre, vai atrás dela, relata o que aconteceu para o comandante, fala, olha, minha filha, né, o soldado Medeiros, é minha filha Maria Quitéria. E aí o comandante fala, mas ela tira benzaço, ela é ótima de pontaria. Se ela quiser ficar, ela fica. E ela fica, né? E aí, então, ela é mantida nesse batalhão, é chamado apelidado de Batalhão dos Periquitos, por causa da roupa deles, né? Depois de um tempo que ela realmente vai ganhando destaque, é mandado confeccionar para ela uma roupa especial, que tem, tipo, como se fosse uma sainha por cima da calça, né? Mas ela luta. Ela, num confronto em Itapuã, ela recebe a honra de primeiro cadete, né? Nesse exército, ela casa, só que o marido dela morre em combate, então ela fica só 1 ano casada. E aí, então, quando acaba, né, que eles saem vitoriosos, ela foi reconhecida como heroína já pelo imperador Dom Pedro I. E aí, lá atrás, ela recebe a insígnia de cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro. Então, ela já foi reconhecida, assim, como uma mulher que se alistou, que lutou,
que era porreta de pontaria, né? E aí, então, ela depois, esse primeiro marido dela morreu, né? Ainda nas batalhas. Depois ela se casa com um homem chamado Gabriel Pereira de Brito e ela tem uma filhinha só, a Luísa Maria da Conceição. Passou esse momento aí de glória, então saiu no jornal. Tem uma inglesa que escreveu um livro sobre a história do Brasil naquela época, que entrevistou a Maria Quitéria, né? Ela foi retratada em quadros. Então, ela já em vida, ela teve ali aquele momento, né, de reconhecimento. Mas ela morreu em Salvador, brigando pela herança do pai, né? Só com aquele valor, aquele salário ali, aquele soldo de ex-combatente. Ela morreu em Salvador com 61 anos de idade. Mas ela é a patrona do Exército Brasileiro, né? Tá no livro de Aço como a heroína do Brasil. Em 1997, uma ativista, Terezinha Zerbini, que era casada com um general contrário ao golpe militar, criou um jornal intitulado Maria Quitéria, como homenagem a ela. Então, assim, a Maria Quitéria, talvez de todas essas mulheres, né, seja a que a história é mais fiel ao que efetivamente ela tem de êxito, né? Ela sempre foi vista como uma mulher que lutou, que se vestiu de homem, entrou no exército e depois de desvendada ela continuou porque ela tinha mérito, porque ela era muito boa naquilo. Então, Maria Quitéria merece também as nossas palmas, né? Bom, a próxima é a Maria Joana. Ela era uma freira e o ponto dela é muito pequeno, né? A história dela, que a gente sabe, é muito pequena. Ela, nesse período de Maria Quitéria, né? Talvez Maria Quitéria tenha se convencido em razão desse episódio, dizem, né? Que isso aí repercutiu dessa forma. Os soldados, no dia 19 de fevereiro de 1822, soldados portugueses, eles chegam, né? Na Bahia. E eles têm a informação de que alguns combatentes, alguns soldados brasileiros, né, pró-independência, estariam escondidos dentro do convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa. E aí, então, eles chegam, batem lá no convento e mandam abrir a porta. Quem abre a porta é a Madre Joana Angélica. E aí, ela proíbe que eles entrem. Ela teria dito essa frase: para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver. E assim eles fizeram. Eles atiram nela, né? Ela cai no chão na porta e eles invadem o convento. E isso, então, foi muito impactante, né? Ela foi considerada a primeira mártir da independência. Então, não lutou, não foi para combate, mas teria tido esse ato heróico para tentar preservar ali o convento, né? Invadir, imagina, aqueles soldados invadindo ali as freiras, né? Num local sagrado, digamos assim. Então, ela entrou para a história exclusivamente por este momento, e a gente tem também muito retratado isso, muito falado na história, né? E ela também está no nosso livro de Aço como heroína da pátria. A próxima mulher, né? Então veja que a história dela é bem curtinha. A próxima mulher é a Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Ela era uma proprietária de terras de Minas Gerais, na região de Ouro Preto, né? Ali a gente tem tudo pertinho: Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, São José del Rei tinha na época, Mariana, né? Ali aquelas cidadezinhas históricas de Minas Gerais, hoje históricas, na época era quando estava se construindo a história. E aí ela, rica, ela tinha uma atuação política, ela e o marido, né? E ela foi a única mulher a participar ativamente da conspiração que a gente chama de Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Só que a gente tem, ali na casa dela eram feitas as reuniões, né? Ali eram lidos determinados livros, então todas essas revoluções aqui, elas têm ali um bercinho lá na Revolução Francesa, né?
e por aqueles que estão atrelados à Revolução Francesa, né? Então, Montesquieu, Rousseau e tudo mais. Então, as reuniões eram feitas na casa dela, né? E aí há um confidente que rói a corda, ele acaba traindo os demais conjurados e ela faz a carta para avisar o marido, né, que o Joaquim Silvério dos Reis é o traidor e que o Tiradentes havia sido preso. E aí, então, essa conspiração, digamos assim, ela é dissolvida e ela perde, então, alguns foram condenados à forca, por exemplo, Tiradentes foi condenado à morte, né? Foi arrastado, então não se contentaram com matar, mas tinham que vilipendiar o seu cadáver. A sentença de Tiradentes é famosa, ela está lá na cidade de Tiradentes, né? Naquela igreja, tem ali a sentença. Naquela época não existia o que a gente chama de princípio da personalidade, então eram condenados também os seus sucessores, né? Filhos e netos recebiam pena também pelo que o pai fez. E ela, quando é feita essa devassa, chamava devassa, era um inquérito, era um misto entre inquérito policial e ação penal, ela é condenada à perda de bens. Então, os bens dela são confiscados. Depois, ela acaba lutando judicialmente, consegue reaver, né? E aí, ela não tinha... Ela tinha só uma filha adotiva. Então, assim, ela entra para a história por ter sido a única mulher a participar dessas reuniões que se davam na Confidência Mineira, né? Tanto é que existe uma solenidade de medalha da Inconfidência e ela recebeu em memória em 1999 lá em Ouro Preto, né? Então, ela é importante por isso. A próxima mulher, que também está intimamente relacionada a essa história da independência, a história do Brasil, é a Bárbara de Alencar. A Bárbara de Alencar, ela nasceu em Exu, em 1760. A família dela tinha criação de gado, cultivo de algodão, cana-de-açúcar, e era uma família que, na região de Pernambuco e Ceará, não só teve patrimônio, como também tinha respeito e influência. E aí, então, depois ela se muda para o Crato, né? Ela casa, se muda para o Crato, no Ceará, essa região, né? Chamada Crato. E aí ela acaba tendo 3 filhos que também vão ser importantes na história do Brasil. E aí diz a lenda que ela era uma mulher de muita força e à frente da sua época, e que desde bebê, porque a casa dela, quando ela era bebê, tinha sido incendiada e ela sobreviveu. Então falavam que parecia que tinha assim já uma predestinação, né? Ela tinha essa fama. Mas ela é mãe de Tristão Pereira Gonçalves de Alencar, José Carlos dos Santos e José Martiniano de Alencar, que vem a ser o pai de José de Alencar. Logo, Bárbara de Alencar é a avó de José de Alencar, né? Você vê que é uma família bastante culta. E ela, então, sempre ajudou ali na lida, na administração da fazenda de engenho. Ela também comercializava tachos. Depois ela fica viúva, né? E aí ela é apresentada, digamos assim, a um pensamento antimonárquico, né? Que vem com Voltaire, Montesquieu, Rousseau, por um amigo chamado Manuel de Arruda Câmara. E aí, então, ela acaba participando daquela Revolução de 1817, que a gente viu algumas mulheres negras que incorporaram essa revolução. E aí ela arregimenta, né? Ela está intimamente relacionada a isso, 2 filhos dela participam disso, eles fazem uma revolta armada e eles acabam, né, lutando contra a coroa portuguesa, mas logo em seguida eles são, digamos assim, eles são destituídos, eles tomam o poder na região deles durante 8 dias, e daí eles acabam sendo presos, né? Então ela lutou nessa conspiração republicana e ela é considerada a primeira presa política, porque ela foi presa primeiro lá no Ceará, depois ela ficou presa em Salvador,
E ela foi passando, né, de prisão, e aí contam, né, reza a lenda que quando ela era transferida de uma prisão para outra, que era outra cidade, tinha que entrar numa embarcação para ir pelo mar, né, eles eram humilhados também pela vestimenta. Então, ela vestida com uma roupa, um camisolão que as escravas usavam, e diz que nessa passagem dela, né, por todos esses presos políticos, uma negra teria atirado um chale para ela se cobrir, né, validando ali, dando um apoio para essas pessoas. E aí, depois, em 1820, então foi a Revolução de 1817, em que ela é presa. Aí, em 1820, o Dom João, antes de morrer, lá em Portugal, ele anistia todos esses presos políticos, digamos assim, todos esses que participaram dessa conspiração republicana. E aí, então, ela é solta, né? Ela consegue reaver um pouco do patrimônio dela, porque eles, por exemplo, incendiavam, destruíam, né? E o José Martiniano, ele acaba tendo uma grande carreira política, porque ele acaba tendo cargos, né? Ele foi deputado na Assembleia Constituinte, quando já na independência do Brasil ele foi eleito, né? Quando eles criaram a Constituição. E aí, depois, quando o Dom Pedro I destitui a Assembleia Constituinte, já fizeram a Constituição, ele volta para o Nordeste, e aí tem uma nova revolta, digamos assim, que é a chamada Confederação do Equador, em 1824. E aí a Bárbara, ela acaba falecendo em 1832. Então, ela sempre atuou ao lado dos filhos, mas uma mulher à frente do seu tempo, não só em gerir ali o patrimônio deles, como também em ter convicção política, né? E é descendente dela não só o José de Alencar, né, como neto, mas também Raquel de Queiroz e Eloneida Studart. Então, ela deixou aí, falam também de Paulo Coelho, que seria, assim, distante, mas teria aí uma relação com ela. Em 2014, somente em 2014, ela foi incluída no livro de Aço como heroína do Brasil, né? Existe um centro cultural Bárbara de Alencar e existe a medalha Bárbara de Alencar para homenagear mulheres também que têm ações junto à sociedade. E existe o centro administrativo do Ceará, denominado Centro Administrativo Bárbara de Alencar, né? E lá em Fortaleza tem uma estátua sobre ela. Então, a gente percebe que, ainda que tardiamente, né, agora a gente começou a reparar na história das mulheres e resgatar essas mulheres. Mas para quem morreu em 1832, basicamente é só agora em 2000 e pouquinho que ela vem sendo conhecida, né? E aí, a próxima é Maria Filipa de Oliveira. Na verdade, a gente já falou da Maria Filipa na aula passada, quando a gente falou da história das mulheres negras, né? É aquela em que a gente tem muito pouca história dela. O que existe é numa obra de Ubaldo Osório, que é avô de João Ubaldo Ribeiro, uma menção sobre no romance dele, uma mulher que teria sido a imagem dela, né, a Maria da Fé, como Maria Filipa, e é aquela que teria, né, feito quando as naus portuguesas chegaram para invadir ali Itaparica, ela teria, junto com as mulheres, seduzido os homens, depois dado aquela surra com aquela planta que acaba queimando e tudo mais, né? Ninguém sabe qual é o rosto dela, então esse rosto ele foi projetado através de uma perícia, né? Mas ela está lá no nosso livro de Aço, né? E a gente falou dela na aula passada. Então, vejam que essas mulheres, elas lutaram mais ou menos na mesma época, cada uma lá no seu cantinho, mas elas estavam espalhadas ali, nunca se viram, né? Provavelmente, umas não souberam das outras, mas elas estavam ali fazendo a nossa história, né? Aí depois a gente tem uma outra mulher chamada Ana Lins. Ela e o marido foram donos de engenho, então proprietários rurais, né, em Alagoas. Ela também lutou na Revolução Pernambucana de 1817, né? E essas revoluções ali no Nordeste, a gente vê que o Nordeste pipocou muita coisa, né, em cidadezinhas, e aí foi se entrelaçando, justamente porque eles começaram a se sentir estrangulados pelos altos tributos,
principalmente para custear as despesas da corte. Então, era tudo para o Rio de Janeiro. Coloca iluminação no Rio de Janeiro, faz isso no Rio de Janeiro, Jardim Botânico no Rio de Janeiro, Museu no Rio de Janeiro, teatro no Rio de Janeiro. E eles ali suando a camisa para pagar imposto. Então, eles começaram a querer as suas, né, a respectiva independência. Então, aqui também, ela e o marido, né, e irmãos foram presos. Na verdade, o marido e os irmãos, ela conseguiu fugir, né? E aí ela foge com as provas, digamos assim, né? E em 1824 ela acaba participando também da Confederação do Equador, então juntamente, né, com outras dessas mulheres. E aí depois ela é presa, ela e o marido, né? E ele recebe a pena de degredo perpétuo na Amazônia. Ela teve boa parte também da sua propriedade destruída pelas tropas, né? Mas juntamente com essas outras mulheres, né? Com a Bárbara de Alencar, você vê que elas estavam nas mesmas revoluções, participaram da de 1817 e depois também um resquício na de 1824, né? Então também devemos louvar e resgatar mais da história dessa mulher. A próxima que a gente tem se chama Ana Nery. A própria grafia do nome dela é diferente, tem lugar que está com Y, o Nery, tem lugar que ela está com Ana com 2 N's, né? Nasceu em 1814, então ela é um pouco mais nova do que essas que a gente acabou de falar. Ela nasceu na Bahia, se casou com um oficial da Marinha, chamado Isidoro Antônio Nery, e aí ela ficou viúva muito cedo, né? E aí, quando começou a Guerra do Paraguai, em 1864, então a gente está bem afastado dessas revoluções anteriores da Bárbara de Alencar e da Ana Lins e da Maria Filipa e tudo mais. Ela morava em Salvador com seus filhos, né? Um chamava Isidoro Antônio, o outro Antônio Pedro e o outro Justiniano. E aí, então, ela já estava com 51 anos, os filhos foram para a Guerra do Paraguai, e aí ela pega no dia 8 de agosto e manda uma carta, um ofício, digamos assim, requerendo que ela também seja enviada para a guerra como enfermeira. E aí ela escreve assim, ó: ilustríssimo, excelentíssimo senhor, tendo já marchado para o exército 2 de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, e havendo-se oferecido que me restava nessa cidade, aluno de 6º ano de medicina, para também seguir a sorte de seus irmãos e parentes, então, quer dizer, o 3º filho também está indo na defesa do país, oferecendo seus serviços médicos, como brasileira, não podendo ser indiferente aos sofrimentos dos meus compatriotas, e como mãe, não podendo resistir à separação dos objetos que me são caros, e por uma tão longa distância, desejava acompanhar por toda a parte, mesmo no teatro da guerra, se isso me fosse permitido. Mas opondo-se a este meu desejo, a minha posição e o meu sexo não impedem, todavia, estes 2 motivos que eu ofereço os meus serviços em qualquer dos hospitais do Rio Grande do Sul, onde se façam precisos, com que satisfarei, ao mesmo tempo, os impulsos de mãe e os deveres da humanidade para com aqueles que ora sacrificam suas vidas pela honra e brio nacionais e a integridade do Império. Digne-se Vossa Excelência de acolher benigno este meu espontâneo oferecimento, ditado tão somente pela voz do coração. Isso é a coisa mais linda do mundo. Uma mulher dizendo o seguinte: olha, meus filhos, 2 filhos já foram para a guerra, o meu 3º filho, que é médico, está indo também, se oferecendo como médico, meus irmãos e outros parentes. Então, já que a minha posição e o meu sexo não permite, que o senhor me autorize a ir. Eu vou para qualquer hospital do Rio Grande do Sul, né? E aí, então, a carta dele de resposta é: o rasgo do patriotismo e de abnegação com que vossa senhoria, depois de ter visto seguir para o campo de guerra em que se acha empenhado o país, um irmão e 2 filhos, e agora o 3º como médico, se oferece para, acompanhando-os em tão nobre missão, prestar os serviços de humanidade compatíveis com seu sexo e idade nos hospitais do Rio Grande do Sul, não pode deixar de ser benevolente acolhido por essa
presidência, que folga de louvar os sentimentos com que vossa senhoria por esse ato tão importante e digno de inveja se torna recomendável ao país. Aceito, pois, tão espontâneo oferecimento, e vão ser expedidas ordens ao conselheiro comandante das armas, com quem se entenderá para ser contratada como primeira enfermeira e brevemente seguir para o Rio de Janeiro. E aí, então, ela embarca junto com o exército voluntário no dia 13 de agosto de 1865, com destino ao Paraguai. Ela trabalhou durante 5 anos no exército, perdeu o seu filho mais velho, Justiniano, na guerra, e o seu sobrinho, Arthur. E aí, no seu retorno, quando ela passa no Rio de Janeiro, ela foi homenageada pelo governo imperial, recebendo a medalha geral de campanha do Paraguai, medalha humanitária. Em 1879, as mulheres baianas fizeram uma coroa de ouro com os dizeres: a heroína da caridade, as baianas agradecidas, e essa coroa se encontra lá no Museu da Bahia. Tem uma pintura com o retrato dela na Cruz Vermelha Brasileira. Ela morre aos 66 anos, em 1880, e seus restos mortais estão no Memorial Ana Nery, na casa antiga, na cidade natal dela, né? E aí, essa casa ela foi tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico, né, o IFAM, e incorporada ao Patrimônio Histórico do Estado da Bahia. Em 1926, a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde foi denominada Escola de Enfermeiras Dona Ana Nery, e aí ela está vinculada também à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Foi a primeira escola de enfermagem do Brasil, leva o nome dela. O Getúlio Vargas, né? Aquela pessoa, como eu sempre digo, que tem seus prós e contras, e em 1938 assinou um decreto que instituiu o Dia do Enfermeiro a ser celebrado em 12 de maio, devendo essa data ser sempre prestada homenagem a Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem, né? Em 2009, ela passa a integrar o nosso livro de aço, né, como heroína da pátria, e hoje ela tem também um selo dos Correios. Em 1967 fizeram um selo estampando o rosto dela. E a Petrobras batizou uma das plataformas do plano de revitalização do campo de Marlim, na Bacia de Campos, como plataforma Ana Nery. Então, é uma mulher que tem recebido algumas homenagens, mas também a gente precisa cada vez falar mais dela, né? Não só que as enfermeiras saibam quem é Ana Nery, mas todos. E aí, para terminar, a nossa princesa Isabel, né? Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, né? Nasceu em São Cristóvão, no Palácio de São Cristóvão, lá onde morou Dom João, morou Dom Pedro I, morou o pai dela, Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II se casou com a Teresa Cristina, e aí, então, teve, dentre os filhos, a princesa Isabel. Ela recebeu o título de princesa imperial da Constituição do Império, se casou com um príncipe francês, o Conde de, que era Luiz Felipe Maria Gastão de Orleans. Tiveram 3 filhos, Pedro de Alcântara, Luís e Antônio. E aí, em alguns períodos em que o Dom Pedro I ele se ausentava do país, ela assumia como princesa regente, né? Então, ela foi a primeira regência, a sua primeira regência foi em 1871, ela ficou de maio de 1871 a março de 1873, ou seja, um grande período. E aí, nesse período, ela sanciona a lei do ventre livre, e aí, então, que reconhecia, né, deixar quem nascesse a partir dali, filhos de escravo, nascia livre. E aí, na sua segunda regência, que foi de março de 1876 a setembro de 1877, e a terceira de 1887 a 88, a agosto de 88, já tinha alguns governos, já tinham alforriado seus escravos. E aí, como havia uma grande pressão, né, um crescimento grande do movimento abolicionista, ela declarou, então, né, sancionou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Então, ela ficou, a partir daí, ela recebeu o título de A Redentora. Recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro, que era uma condecoração,
E aí, com a proclamação da República, em 15 de novembro de 89, ela foi banida, né? Ela teve que voltar para a Europa e ela passou a viver na França com a família do marido dela, né? Que era um príncipe francês. Ela faleceu em 1921, então 100 anos depois que o Dom João e Carlota, né, foram embora, que seriam os seus bisavós, e aí o seu corpo foi trasladado para o Brasil em 53. Primeiro ele morou na Catedral Metropolitana do Rio, e aí depois ele acabou indo para a Catedral de Petrópolis em 1971. Então a gente tem os restos, né, da princesa Isabel. Mas, de novo, a gente sabe muito pouco. Basicamente, a gente atrela ela simplesmente à lei do ventre livre e à lei áurea. E, na verdade, ela passou anos, se a gente somar todos os períodos, foram anos em que ela foi a princesa regente, né? Em que ela, entre aspas, que presidia, digamos assim, o Brasil. E aí ela tem a participação, se a gente vai atrás, né, da história, a gente encontra todos esses discursos quando tinha as reuniões, né, do Conselho e tudo mais, da Constituição do Império, as atas, né, ela tinha ali uma participação efetiva. E eu acho que também é necessário que a gente revolva mais e traga mais elementos sobre ela. Então, como eu disse, né, eu me baseei nessas mulheres que atuaram nesse período de digamos assim, Brasil colônia e a passagem pela independência do Brasil, né, nessa primeira parte da nossa história, e tentando resgatar algo em que elas foram efetivamente preponderantes e elas atuaram, né? Se não queremos saber da aparência, não queremos saber, né, se elas tinham ou não amante, porque com certeza os maridos tinham. O que a gente quer saber é o que elas fizeram usando essa parte, né? O cérebro, o que elas tiveram como mulheres para nos inspirar. Então, de novo, obrigado pela presença. Nas nossas próximas aulas, a gente vai falar das mulheres que são filósofas, das mulheres da ciência e a última, as mulheres na nossa cultura, na nossa arte. Então, obrigado. E agora o Sandro está aqui, pediu para o pessoal assinar a lista, né, para que a gente tenha o controle ali da carga horária, e eu fico à disposição de quem quiser fazer algum questionamento. Se alguém quiser levantar a mão, fique à vontade. Certinho? Então, ó, colocaram... o Sandro falou, na próxima aula eu dou o gabaritinho daquela atividade, né? Mas, obviamente, que é só uma tabela que a gente tem que cumprir, tá? Agradeço de novo, né, vocês estarem aqui para que a gente possa conversar sobre isso. E a partir de hoje, cada livro que eu leio, eu leio já pensando em vocês, em poder trazer alguma informação nova. Muito obrigada e a gente se vê na terça-feira. Um beijo. Bom final de semana. Muito obrigada, professora. Beijão. Bom final de semana. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.